Olá, meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil 1 e continuando a falar aqui sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na última aula, nós estudamos então as disposições do artigo 4º e do artigo 5º da Lei de Introdução, falando então da impossibilidade de alguém se escusar ao cumprimento da lei, e no artigo 4º falando sobre as fontes do direito, diferenciando aquilo que de fato é fonte mesmo do direito e o que não é fonte do direito, que na verdade seria meios aí de autointegração da norma jurídica, né? Hoje nós vamos falar do artigo 6º apenas. E esse artigo 6º, ele trata das regras chamadas regras de direito intertemporal. O que significa dizer que estaremos trabalhando com regras que trabalham com a aplicação da lei no tempo. Nas aulas passadas, que nós já conversamos um pouco sobre isso, ficou lá determinado que a aplicação da lei se dá no momento aí em que há a passagem do tempo da vacatio legis, ou até mesmo aí, se for o caso de imediata vigência, no momento da publicação da lei. E essa lei produziria efeitos tão somente a partir do início da sua vigência, não retroagindo para atingir fatos passados. Mas será que isso é verdadeiro todas as vezes? Será que não há possibilidade da norma retroagir? Veja que o artigo 6º, ele vai tentar dar essa resposta para nós. Ele vai tentar, então, explicar aí situações em que a norma não pode retroagir e nas outras que ela poderá retroagir. Então veja só, a regra do nosso sistema, dado até mesmo pelo próprio Supremo Tribunal Federal em decisão já proferida no passado, que rege o nosso sistema o princípio da irretroatividade das leis. Ou seja, as leis não podem atingir fatos ou atos jurídicos passados, mas apenas os presentes e futuros. Só que veja, essa ideia é uma simplificação do problema. Afinal, direito intertemporal envolve problemas muito maiores. Vamos pensar aqui dentro do direito civil tão somente, e já ver um problema seríssimo. E se eu celebro um contrato agora, mas os seus efeitos serão produzidos no futuro? E, enquanto irá haver a produção desses efeitos, muda-se a lei. Ou então, no momento em que eu estou ainda formando o meu contrato, ainda estou manifestando a minha vontade para a celebração desse contrato, estou estabelecendo as cláusulas, muda a lei. Afinal, aplica-se a lei atual, antiga, ou a nova? São questões que são respondidas por meio do direito intertemporal. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 6º da Lei de Introdução, para entender então já um pouco, pelo menos, das premissas desse problema que eu estou aí apresentando inicialmente para vocês. Olha aí na sua tela. Artigo 6º, caput. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, vamos aqui dissecar por partes, então, esse artigo 6º. Primeiro, ele vai falar que então a lei em vigor terá efeito imediato e geral. O que significa dizer que a lei tem vigor aí imediato e geral? Que no momento em que ela está apta a produzir efeitos, a ter efetividade, então você ter aí a aplicação dos seus termos, ela já vai ter efeito aí imediato, diretamente, então não tem aí que se esperar qualquer prazo, fora aquele da vacatio legis ou algum determinado expressamente pela lei. Então ela já se aplica diretamente e se aplica de maneira ampla para todos aqueles que possuem aí situação jurídica que esteja aí
submetida àquela regra, em que haja então a possibilidade de subsunção da norma ao fato. O que eu quero dizer com subsunção da norma ao fato? Que, como se fossem duas peças de Lego, que a norma se encaixa ao fato praticado. Então, todos aqueles que estão submetidos àquele fato já estão aí submetidos a essa lei nova. Por isso que vai dizer que a lei, então, em vigor, terá efeito imediato e geral. Daí, a continuação do artigo. Olha aí na sua tela de novo. Respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Veja só, 3 institutos de direito novos aí para entendermos. O que são esses 3 institutos? Ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Os 3 parágrafos do artigo 6º vão nos dar a resposta. Vamos dizer primeiro, parágrafo 1º, que reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Vamos pensar aqui um exemplo de ato jurídico perfeito? Vamos pensar que um contrato precisa aí, para poder produzir os seus devidos efeitos, precisa preencher 3 requisitos legais. Então precisa, por exemplo, de uma formalidade, uma forma própria, ele precisa de uma cláusula específica e precisa, por exemplo, de testemunhas. E daí então eu tenho um contrato perfeito. Veja, se eu preencher na vigência da lei antiga esses 3 elementos, então, nesse caso, eu tenho um ato jurídico perfeito, que a nova lei não poderá afetar. Ou seja, a nova lei não pode retroagir e falar que esse contrato não tem validade, com, por exemplo, inserindo um 4º elemento, um 4º requisito necessário para esse contrato. Tá? Então, ato jurídico perfeito, aquele que já foi consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Preenchido os requisitos, pronto, eu tenho proteção agora do sistema contra as leis novas que possam alterar esses requisitos, ou seja, o ato jurídico perfeito não é abalado pelas novas leis. Tá bom? Agora, vamos imaginar, 3 requisitos, preenchi apenas 2. Ainda está pendente o 3º. Vem a lei nova? Eu tinha um ato jurídico perfeito? Não, meu ato jurídico ainda era imperfeito. Portanto, a lei nova irá atingir esse ato jurídico que eu estava realizando. Tá bom? Vamos agora para o parágrafo 2º. Direito adquirido. Parágrafo 2º diz o seguinte: consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Então, vamos pensar de novo aí no exemplo que eu dei do contrato. Vamos dizer o seguinte: eu celebrei o contrato, cumpri todos os requisitos. Então, aquele contrato existe e é válido dentro da ordem jurídica vigente. Vem, então, agora o momento da execução desse contrato. E eu, dentro desse contrato, o que eu vou produzir agora? Direitos e deveres. Então, eu tenho um ato jurídico perfeito e que vai fazer com que aqueles que estão submetidos ao contrato também adquiram direitos e contraiam deveres. Afinal, você tem que cumprir uma obrigação dentro de um contrato. E dentro das obrigações existem direitos e deveres. Muito bem. Esse direito, então, que eu tenho aí dentro desse contrato, ele pode se tornar um direito adquirido. Ou seja, se a lei nova vier a querer alterar aí, então, esse contrato que eu já celebrei na vigência da lei anterior, os efeitos desse contrato na lei vigente na lei anterior não podem ser afetados pela lei nova. Por quê? Direito adquirido. Afinal, eu já garanti, por exemplo, um direito de crédito
de receber algum bem, receber algum valor, né? Então eu sou um credor aí, e tendo esse direito, eu não posso perdê-lo em razão aí do advento de uma lei nova que altera esses efeitos, tá? Então, veja que o direito adquirido, portanto, voltando lá para a redação do parágrafo 2º, né, são aqueles que o seu titular ou alguém por ele, aqui no caso falando um representante legal, por exemplo, um incapaz, no caso aí os seus pais, por exemplo, alguém aí que tenha alguma outra incapacidade aí relativa ou absoluta, isso nós vamos já estudar mais para frente, mas por exemplo que tem aí alguma deficiência que o impeça de exprimir a sua vontade, então ele terá aí um assistente ou um representante falando por ele, tá? Então o titular ou alguém por ele possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou seja, um prazo determinado, um termo inicial, né, um momento de início daquele direito, ou uma condição pré-estabelecida inalterável, ou seja, a ocorrência de algum evento futuro e incerto. Nós vamos estudar condição e termo em Direito Civil 2 com maior detalhe, mas entenda então, um momento determinado ou um evento indeterminado no futuro que pode aí, então, ocorrer, que vai me fazer adquirir um direito e que outra pessoa não pode alterar por sua vontade própria. Ou seja, está estabelecido e deve ser respeitado. Então, se tem esse termo aí, ou uma condição, e já esse direito já faz parte da minha titularidade, do meu patrimônio, então aí é um direito adquirido que a lei nova não pode atingir, tá bom? E o parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Então, vamos imaginar aqui o seguinte: eu entrei com uma ação, o réu contestou, né, apresentou sua defesa, daí o juiz passou por todo o trâmite judicial, audiência e tudo mais, e veio para o juiz dar sentença. Deu a sua sentença. Dessa sentença, cabe recurso em um prazo estabelecido na própria lei processual civil. Se eu não proponho o recurso dentro desse prazo, ou eu interponho, melhor dizendo, em vez de propor, interponho, ou eu interponho o recurso de forma equivocada, por exemplo, recurso errado, ou então não cumprindo os requisitos próprios para a interposição desse recurso, veja que então eu tenho agora a formação da coisa julgada. Ou seja, aquela decisão judicial, aquela sentença, não mais pode ser alterada, né? Não tenho mais recurso cabível dentro do sistema para poder fazer uma alteração nessa sentença. Existe uma medida judicial, só para fazer um parênteses aqui para vocês, que é a ação rescisória, né? No caso, falando aqui do processo civil, que você pode futuramente alterar mesmo uma decisão transitada em julgado. Mas daí são situações bem específicas previstas expressamente na legislação, tá? Mas é outra história, vamos deixar isso de lado, vamos falar da questão do recurso, para falar aqui da coisa julgada. Então, forma a coisa julgada quando a decisão judicial não tem mais como interpor qualquer recurso contra ela. Então ela se estabiliza e deve ser cumprida, mesmo que você considere errada, uma decisão equivocada do juiz. Porque se não recorreu devidamente ou não apresentou o recurso, então é como se você estivesse concordando com aqueles termos estabelecidos dentro da decisão, tá bom? Então essa é a coisa julgada. Então, veja só, pela regra aí no artigo 6º, né, a lei ela pode retroagir desde que respeite o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, tá bom?
Olha só, a gente já sabe que a lei de introdução surgiu antes da Constituição Federal. Afinal, a Constituição Federal é de 88 e a lei de introdução é de 1942. Mas, como aqui uma exceção à regra que nós tivemos até agora, a Constituição previu essas questões do direito adquirido e tudo mais, colocando no artigo 5º, inciso 36, a previsão sobre aí essa irretroatividade da lei. Olha aí, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ok? Legal. Só que isso não é só o que temos a falar aqui sobre esse problema do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Afinal, as questões de direito intertemporal nos remetem a uma discussão e uma construção histórica importantíssima de posições antagônicas acerca do funcionamento da aplicação da lei no tempo. Se aqui nesse artigo 6º da lei de introdução ou no inciso 36 da Constituição falamos de direito adquirido, veja que nem todos concordam que esta é a melhor solução para resolver o problema da aplicação da lei no tempo. E daí, historicamente, surgiram duas posições para tentar explicar aí essa controvérsia, né? E trazer, obviamente, maior segurança jurídica na aplicação das leis. E daí, então, nós tivemos a formação, olha aí na sua tela, no direito intertemporal, das chamadas teoria subjetivista e teoria objetivista. Ok? Vamos entender cada uma delas aí um pouco. A teoria subjetivista vai trabalhar com o conceito aí de direito adquirido. Professor, isso significa que abandonou coisa julgada e ato jurídico perfeito? Não, não é isso que eu quis dizer. Quis dizer o seguinte, que a teoria subjetivista, ela transforma em gênero o direito adquirido, tendo por espécies o direito adquirido, em sentido estrito, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, para não ter que ficar repetindo essas três expressões toda vez, resume-se tudo em direito adquirido. Portanto, de agora em diante, quando eu falar para vocês direito adquirido, entendam que eu estou falando desses três termos simultaneamente, tá bom? Só para facilitar aqui o nosso diálogo. Então, a teoria subjetivista vai trabalhar com a ideia do direito adquirido, dizendo o seguinte: aquilo que nós acabamos de ver. Os efeitos retroativos da lei não afetam o direito adquirido. Então, veja, a lei pode retroagir, tanto que alguns autores vão até trabalhar de maneira inversa, que a regra seria a retroatividade das leis, mas em razão da proteção do direito adquirido, essa retroatividade não atinge determinadas situações, determinados direitos, melhor dizendo, adquiridos, né? Então, não vão afetar todas as relações jurídicas existentes, mas apenas algumas aí que não estão sob o manto do direito adquirido, tá bom? Então, veja que para alguns autores da teoria subjetivista não rege o sistema o princípio da irretroatividade das leis, mas sim o princípio da retroatividade das leis, tá? Mas já falei para vocês, não confundam. O sistema brasileiro determinou a irretroatividade, tá? Aplica-se com efeito imediato e geral, de agora para frente, nunca para trás, sendo aí excepcional atingir eventos pretéritos, tá bom? E daí então, a teoria subjetivista vai trabalhar com alguns conceitos. Veja, nós temos muitos autores importantes na teoria subjetivista. Vou aqui destacar para vocês dois aqui, na verdade três,
que são importantes, tá bom? Primeiro, o Zavini, conhecido doutrinador alemão, já mencionado em aulas passadas com vocês. Também temos o Lassalle, outro também importante doutrinador que trabalhou, né, Ferdinand Lassalle. E, por fim, talvez o mais importante, que deu a maior contribuição e reforço à teoria subjetivista, que é o Carlo Francesco Gaba, tá? Italiano também, aí o jurista italiano, que então trabalhou muito o tema do direito intertemporal. E aqui, obviamente, cada um dos autores tem a sua contribuição e tem o seu ponto de divergência no tratamento da matéria. E eu vou trazer aqui de maneira ampla para vocês aí as ideias fundamentais da teoria subjetivista, sem prejuízo, obviamente, da leitura, talvez aí de um autor ou outro, que trata com uma questão diferenciada. Para resolver, inclusive, esse problema, vou deixar aí embaixo, né, na descrição do vídeo, o link para um artigo meu que fala de direito intertemporal e trabalha essas várias correntes e vários autores. Daí vocês podem fazer a leitura com calma, tranquilidade e verificar então a diferença entre eles, tá bom? Então olha só, teoria subjetivista, o núcleo da ideia é a ideia de direito adquirido. Efeitos retroativos da lei não afetam esse direito adquirido, mas trabalha também com outros conceitos. Olha aí na sua tela. O conceito, então, propriamente, óbvio, direito adquirido, o conceito de direito consumado, de faculdade jurídica e de expectativa de direito. Vamos entender, então, o que significa cada um deles? Olha só. Direito adquirido. Entenda da seguinte forma. É aquele direito que foi criado por uma lei e se tornou parte do patrimônio do indivíduo. Ou seja, no momento em que se tornou um direito adquirido, aquela norma, né, que estava disposta na lei, veja, não pode mais ser atingida por uma lei nova, então é parte do patrimônio. E aquele indivíduo pode exercer quanto quiser aquele direito adquirido. Então, se a lei te dá um direito e você já imediatamente pode exercê-lo quanto você quiser, veja que ele se tornou um direito adquirido. E a nova lei não poderá alterar esse direito a ponto de excluí-lo do seu patrimônio, tá? Em termos aqui de apresentação para vocês, para ficar mais fácil, imagina só. Você está aqui e você tem um patrimônio. Esse patrimônio composto por diversos direitos, né? Então você tem lá direito, por exemplo, de crédito, você tem aí um direito a realizar um determinado ato de liberdade, de comunicação, né? Então você tem aí uma equiparação feita pela lei em seu benefício. Enfim, você tem aí diversos direitos adquiridos. Chega então uma nova lei que traz um novo direito. Esse direito já está apto a ser exercido por você e, de fato, você já o exerce. Sendo, então, um direito previsto na lei que está integrando o seu patrimônio, né? Veja que, então, ele se torna um novo direito adquirido que agora a nova lei, se porventura surgir uma lei futura, não poderá atingi-lo. Ok? Muito bem. Aliado a isso, nós temos também o conceito aqui de direito consumado, tá? Mas antes de falar dele, só um detalhe para vocês. Lembrem-se de uma coisa, aquele exemplo que eu dei lá do contrato, informação, em partes lá, que tem que cumprir os requisitos. Veja que, para ter o direito adquirido, eu preciso que o fato aquisitivo desse direito tenha decorrido por completo. Traduzindo naquele exemplo, se tinha 3 requisitos para a formação do contrato, para que eu considere ele um contrato celebrado, então devem ter aí todos os requisitos terem sido preenchidos para se tornar um direito adquirido.
Então é isso que vai significar o fato aquisitivo que deve ter se decorrido por completo. Tá bom? Agora vamos para o direito consumado. O que é o direito consumado? É aquele que já produziu todos os seus efeitos. Então, vamos pensar em termos de contrato aqui novamente. Eu celebrei o contrato, executei e ele se exauriu. Ou seja, todas as cláusulas já foram lá exercitadas, as obrigações, não tem mais o que requisitar ou se exigir de cumprimento daquele contrato. Fez tudo. Logo, o direito que você tinha nele, ele está consumado. Por isso, direito consumado. Veja, o advento de uma lei nova tem alguma influência aí acerca do direito consumado? Não. Por quê? Tudo que devia ter sido produzido, ter feito, foi feito na vigência da lei passada. Logo, a lei futura não tem interesse algum naquilo que já aconteceu no passado. Então, não há o que se discutir no direito consumado acerca de incidência da nova lei. Tá bom? Agora, outra questão. Faculdade jurídica. O que é faculdade jurídica? É um poder que foi concedido ao indivíduo pela lei, mas por ele ainda não foi exercitado. Então, vamos imaginar o seguinte, que a lei me deu direito a um determinado benefício. Então, vamos dizer aí, um auxílio aí financeiro, por exemplo, dado pelo governo. Mas que, para eu receber esse auxílio, eu preciso fazer o requerimento. Eu preciso, por exemplo, ir lá diante de um órgão público, apresentar um formulário preenchido, preciso acessar um aplicativo no meu celular, fazer meu cadastro, e assim vai. Veja, enquanto eu não realizo esse ato, aí eu tenho uma faculdade jurídica. Por quê? Porque eu preenchi os requisitos próprios para ter aquele direito, mas eu não o exerci ainda. Eu não me vali dele, né? E para me valer dele, eu preciso realizar esse ato formal. Logo, veja só, eu estou diante não de um direito adquirido, mas eu estou diante de uma faculdade jurídica. Eu posso tornar aquele direito um direito adquirido, mas enquanto eu não exercito esse direito, ele é somente uma faculdade jurídica, uma faculdade legal, ou seja, prevista na lei. E daí então, veja, se eu não exercitar esse direito, continuar deixando ele como uma faculdade jurídica e vier a aplicação de uma lei nova, então daí a faculdade é afetada pela lei nova. Digamos que se cria um novo requisito, que se modifica um requisito, e agora eu não me encaixo mais para receber esse tipo de auxílio. Veja que agora, então, eu vou ter que preencher esse novo requisito, porque não era direito adquirido, era uma faculdade jurídica. Eu poderia me valer daquilo, tornando direito adquirido, se eu quisesse, mas isso eu não fiz. Tá bom? E por fim, a expectativa de direito. O que é expectativa de direito? É aquela esperança de um dia aquele direito se torne um direito adquirido. Por quê? O fato aquisitivo ainda está incompleto. Vamos pensar. Para poder celebrar esse contrato, eu preciso ter tal patrimônio, de ter um dinheiro próprio, e eu preciso ter 18 anos. Tenho 17. O que eu tenho por enquanto? Expectativa de direito. Por quê? Não preenchi todos os requisitos para adquirir aquele direito. Ele ainda está incompleto. Estando, portanto, incompleto, eu tenho uma expectativa de direito. Vamos dar um exemplo aqui dentro de algo que vocês vão estudar muito brevemente comigo, a questão do nascituro. Quem que é o nascituro? É aquele que
está ainda na barriga da mãe e há uma certa esperança, uma expectativa de que ele virá a nascer com vida. Muito bem, o nascituro, ele tem aí para algumas correntes, tá? Vamos estudar isso mais para frente, fiquem tranquilos, ele tem somente expectativa de direito. Porque vamos dizer o seguinte, que o nascituro está na barriga da mãe e daí o pai acaba por falecer. Veja, o nascituro vai herdar o patrimônio do pai, a herança, vai ter direito à herança? Terá se nascer com vida. Então veja que ele tem uma expectativa de direito. Se nascer com vida, então ele agora é considerado um indivíduo, uma pessoa para fins jurídicos e, portanto, pode receber a herança. Se não nascer com vida, ele não teve como receber aí essa herança, né? Porque não se tornou pessoa para fins jurídicos, tá? Uma pessoa natural. Fiquem tranquilos, vamos estudar isso com mais calma mais para frente. Mas só para entender que, veja, qual que era um elemento que faltou aí para o fato aquisitivo estar completo? Nascer com vida, ok? Então, olha aí na sua tela uma síntese dessas ideias que eu trouxe aí para vocês, do que é direito adquirido, o que é direito consumado, faculdade jurídica e a expectativa de direito. Pessoal, para fixar esses 4 conceitos, eu gosto até de dar um exemplo aqui para vocês, que eu acho que fica muito claro, tá? E que tem um pouco a ver até com a realidade de muitos atualmente. Vamos dizer que você deseja aí ter a sua carteira nacional de habilitação, sua carteira aí de motorista. Olha só, vamos dizer então, você tem aí suas faculdades mentais rígidas, você tem uma boa visão necessária para dirigir, você cumpre todos os requisitos, assim, digamos, de parte física e mental para poder aí conduzir um veículo. Mas você não tem ainda 18 anos. Então, o que você tem por enquanto? Você tem aqui uma expectativa de direito. Por que uma expectativa de direito? O fato aquisitivo está incompleto. Porque você é pessoa, você tem aí todos os potenciais próprios físicos e mentais para poder dirigir, mas você não tem a idade necessária ainda. Então o fato aquisitivo está incompleto. Muito bem, atingiu 18 anos. Mas você ainda não foi lá fazer o CFC, as aulas práticas, prestar a prova, porque vamos dizer que você ainda não tem aí dinheiro suficiente para pagar a autoescola. Muito bem, o que você tem agora? Você tem uma faculdade jurídica. Por quê? Você poderia já exercer o seu direito de ter a sua carteira nacional de habilitação, mas ainda não exerceu. Então você tem uma faculdade jurídica. Daí vamos dizer que você fez o CFC, fez a prova prática lá, os testes, tudo mais, e passou em tudo. Só está esperando chegar a sua carteira nova de habilitação. Então chega, não sei, pelo correio, ou ser convocado para buscar a sua carteira lá no órgão público, enfim, qualquer coisa seja. O que você teve aqui? Um direito adquirido. Por quê? Você realizou todos os fatos aquisitivos, decorreram por completo, né? Você realizou todos, preencheu todos os requisitos. Então você agora está apto a poder dirigir. E aí você recebeu sua carteira e agora está dirigindo. Veja, para receber a carteira, os atos lá, você já fez tudo e já está exercitando esse direito. Veja que então você teve um direito consumado. Logo, poderia uma lei nova atingi-lo somente se você estivesse no período de expectativa de direito? Vamos dizer, você estava esperando aos 18 anos poder tirar a carta, eis que vem uma lei nova e muda para 21 anos. Então daí o fato aquisitivo continuou sendo incompleto.
Ou então, você poderia dar entrada para poder pedir a carteira de motorista. Estava lá na faculdade jurídica. Não exerceu. E a lei nova acabou dizendo que só pode pedir carteira de motorista aqueles que tiverem 21 anos. O que aconteceu? Você não tem mais essa faculdade jurídica e agora virou de novo uma expectativa de direito. Agora, se você completou todo o CFC, todos os atos lá, os requisitos para poder tirar a carta, veja que agora você então tem o seu direito adquirido e uma nova lei que altere os requisitos não te afeta. Tampouco no caso do direito consumado, porque daí você já está com a carteira em mãos e não tem por que uma lei que muda o requisito para a aquisição de uma carteira de motorista aí te afetar. Tá bom? Legal, gente. Então, esses aí eram os conceitos trabalhados pela teoria subjetivista. E agora, então, vamos trabalhar com a teoria objetivista, né? Outra posição doutrinária acerca do fundamento aí do direito intertemporal, discordando completamente da teoria subjetivista. E que, se você se atentou aí aos detalhes, falando aí de direito adquirido e tudo mais, parece que o Brasil atualmente teria adotado a teoria subjetivista. Mas já vamos avançar nessa questão polêmica aí com vocês mais para frente. Vamos agora focar na teoria objetivista. Essa teoria tem aí também vários autores que trabalharam, que vocês vão poder conferir lá no artigo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas aquele que ficou aí com maior expoente sobre a teoria objetivista foi o Paul Roubizet, tá? Francês Paul Roubizet. Que ele então desenvolveu que, para se analisar a aplicação da lei em fatos passados, é preciso que se verifique a chamada situação jurídica. Como assim situação jurídica? Você tem que olhar o seguinte, olha aí na sua tela. Não mais eu estarei olhando aqui para o indivíduo em si, se aquele direito compõe o seu patrimônio ou não, se há fato aquisitivo completo ou não. Mas se a relação jurídica, ou seja, o local em que tem o contrato, por exemplo, que eu coloquei para vocês, aí, se essa situação havida na relação jurídica foi definitivamente constituída sob a égide da lei anterior, ou seus efeitos estão sendo produzidos perante a lei anterior ou futura. Então você vai olhar para o objeto em si da relação e não para as pessoas, para verificar se aquilo constitui um direito, né, aí que deve ser protegido contra a lei nova ou não. Então, teoria subjetivista olha para o direito do sujeito em si, olha para se aquele direito constitui o próprio patrimônio dele e não pode ser atingido. Já a teoria objetivista olha para a situação jurídica, ou seja, o fato ocorrido em si, aquele fato já foi constituído e já produziu seus efeitos? Se sim ou se não, vai aí modificar a aplicação da lei antiga ou a lei nova para regular aí o que está acontecendo no caso, tá bom? E daí então, para trabalhar com isso, ele vai trabalhar primeiro com conceitos, olha aí na sua tela, de fases dinâmica e estática e facta pretéria, facta pendência e facta futura. Traduzindo, fato pretérito, fato pendente ou presente e fato futuro. Vamos entender fase dinâmica e estática primeiro. Olha aí. Fase dinâmica significa ver aí se a situação jurídica já estiver constituída no momento do advento da lei nova. Olha só, vamos pensar no exemplo do contrato de novo com 3 requisitos. Cumpriu os 3 requisitos,
a situação jurídica já está constituída. Portanto, a lei nova não pode atingir. Professor, mas pera, isso não é igual à teoria subjetivista? É parecido, mas de novo, olha a diferença no foco. Teoria subjetivista, cumpriu os 3 requisitos, agora é direito adquirido meu, está dentro do meu patrimônio. Teoria objetivista, cumpriu os 3 requisitos, a situação ocorrida está consolidada no tempo. Portanto, a lei nova não pode atingir. Não está falando nada que é direito meu ou não é. Pouco importa isso. Importa ver se o fato ocorreu naquele determinado momento. Tá? Então veja, se já tiver tudo constituído, lei nova não atinge essa situação jurídica. Agora, olha essa primeira fase dinâmica. Se a situação jurídica ainda estiver sendo constituída, no exemplo que eu dei para vocês lá, dos 3 requisitos só foram cumpridos 2, a lei nova não pode atingir os elementos já existentes. Como assim? Olha só, vamos dizer, 3 requisitos no contrato, preenche 2, falta um terceiro. Eis que vem a lei nova e adiciona um novo requisito e um deles que eu já tinha preenchido altera. Vamos dizer que ele muda, por exemplo, aí a forma de assinatura de determinado elemento, alguma coisa. Veja só, o que poderia aí ser afetado pela lei nova? Somente os requisitos 3 e 4, que ainda não foram preenchidos. O 1 e o 2 não podem ser atingidos pela lei nova, porque já eram existentes, já estavam determinados conforme a lei vigente no tempo. Tá? Então, aquilo que já foi realizado no passado se mantém pela lei velha. Aquilo que não foi realizado ainda é atingido pela lei nova. Tá bom? Então, aqui é a constituição em si da situação jurídica. A criação, aí, por exemplo, e a celebração de um contrato, que daí vai se verificar se aplica a lei nova ou a lei velha. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para a fase estática. Olha só. A fase estática diz respeito aos efeitos da situação jurídica. Então, já celebrei o contrato. Agora ele vai ser executado. Ou seja, vai produzir os seus efeitos. Eu vou entregar aquilo que eu prometi entregar, eu vou receber então aquilo que é devido a mim, e assim vai. Olha aí então a regra. Os efeitos da situação jurídica já constituída são atingidos pela lei nova, se ainda não produzidos. Então, tudo que não foi produzido ainda pela égide da lei velha vai ser atingido pela lei nova. Enquanto que os efeitos ainda não produzidos são afetados pela lei nova. Então, resumindo, se algum efeito foi produzido pela lei velha, já na vigência da lei velha, fica consolidado no tempo. Agora, se algum efeito não foi atingido pela lei velha, não foi produzido aí enquanto da vigência da lei velha, então é atingido pela lei nova. Tá vendo a diferença de tratamento aqui? Na teoria subjetivista, se preocupava se fazia parte do patrimônio ou não, e a partir daí aplica ou não a lei nova. Teoria objetivista, eu tenho que olhar primeiro na fase dinâmica, a constituição da situação jurídica, e depois eu tenho que olhar a fase estática, se os efeitos da situação jurídica também serão afetados pela lei nova. Tá bom? Então já mudamos aqui a estratégia de tratamento da matéria. Daí, a gente tem que olhar a questão do facta pretéria, facta pendência e facta futura. Olha aí, então, na sua tela para entender isso. Fatos passados. Lei nova vai atingir? Então, veja só. Se a lei atinge os fatos do passado, ela tem efeito retroativo. Óbvio. Fatos pendentes. Se a lei atinge fatos do presente, o efeito dela é imediato, quanto às partes posteriores, mantendo intactas as anteriores. Aqui
escrevi até errado no slide, peço perdão, mas aqui são anteriores, tá? Pronto, correção aqui no momento já. Então olha lá, para ficar certo. Quando a lei atinge fatos do presente, seu efeito é imediato quanto às partes posteriores, mantendo intactas as anteriores. Então olha lá, de novo o que eu falei para vocês lá do contrato. Requisitos que já foram aí produzidos, já foram aí preenchidos durante a vigência da lei velha, protegido pela lei velha. Aquilo que deve ser produzido posteriormente ou ainda não foi produzido, daí aplica a lei nova, tá bom? E fatos futuros. Quando a lei atinge fatos do futuro, seu efeito é diferido, ou seja, é para frente, no futuro, atingindo situações jurídicas e efeitos na totalidade. Ou seja, o fato do futuro sempre vai ser atingido pela lei nova. Afinal, se ele ainda nem existiu no presente e vem a lei nova antes da existência desse fato futuro, então a lei nova aplica ao fato futuro. Tá bom? Muito bem. Então veja que temos aí, na teoria objetivista, já concentrado de forma precisa o que acontece com fatos futuros, presentes e passados, né? Já trata exatamente como que irá aplicar essa lei nova, certo? Muito bem, então. Vamos, então, trabalhar essa teoria objetivista a partir, então, do exemplo do contrato e entender aí a fase dinâmica, fase estática, fatos futuros, presentes e passados. Entender, então, como que funciona tudo isso para fixar a ideia para vocês. Veja só. Então, contrato celebrado entre duas pessoas. Vamos imaginar primeiro o seguinte, que se o contrato ainda vai ser celebrado, está ainda na sua fase dinâmica. Veja, se não há contrato nenhum, então a lei nova atinge o contrato. E os seus efeitos, obviamente, né, vão ser atingidos pela lei nova. Então veja, não tenho contrato nenhum, vou celebrá-lo no momento que a lei nova já está vigente. Então aplica-se na totalidade a lei nova. Depois, se o contrato ainda está em formação, se ele está na fase dinâmica, veja, a lei nova atinge apenas os elementos não constituídos. E os efeitos vão ser aí atingidos pela lei nova. Por quê? Se ainda estou montando, constituindo o contrato, significa que ele ainda não está produzindo efeitos. Então, quando for produzir os seus efeitos, a lei nova vai atingir o contrato. E finalmente aqui, ó, se o contrato já está constituído, né, já então na fase dinâmica, a lei nova não pode atingir esse contrato. E os efeitos dele, da fase estática? Veja, ela vai atingir, né, a lei nova, apenas os efeitos que ainda não foram produzidos. Tá? Muito bem. Aí então, os doutrinadores que tratam aí da teoria objetivista acabam por aí então resumir, sintetizar as regras próprias aí de funcionamento da lei no tempo, tá? Eu organizei aqui para vocês, sintetizei bem para vocês as conclusões para ficar fácil para vocês entenderem. Olha aí na sua tela. Então, primeira regrinha. Lei nova não atinge as situações nascidas e definitivamente cumpridas sob o império da lei antiga. Primeira regra. Segundo, a lei nova aplica-se imediatamente, mesmo aos efeitos futuros das situações nascidas sob o império da lei anterior. 3. Os contratos nascidos sob o império da lei antiga permanecem a ela submetidos, mesmo quando seus efeitos se desenvolvem sob o domínio da lei nova. E 4. A lei nova aplica-se aos contratos em curso quando o legislador o declara expressamente ou quando a lei nova é de ordem pública, tá? O que significa aqui, então, ser de ordem pública? É norma aí, então, de direito público, norma aí que é cogente para todos. É uma imposição que vai moldar aquela autonomia privada que nós discutimos no início do semestre, tá bom? Legal, gente. Então, essas são as conclusões da teoria subjetivista e da teoria
objetivista. Aí a dúvida fica o seguinte: mas tem mudanças, tem aí diferença adotar uma teoria ou a outra? Realmente existe aí diferença crucial entre essas teorias? Existe. Olha só as críticas que eu tenho aqui. Primeiro, para a teoria subjetivista. Quais direitos são verdadeiramente adquiridos? Veja, existe uma enorme dificuldade na teoria subjetivista para apontar o que é direito adquirido, quando de fato existe o fato aquisitivo completo que não pode ser atingido pelo advento de uma lei nova. Porque, por vezes, há uma certa dificuldade na identificação se eu estou diante de um direito adquirido ou de uma faculdade jurídica. Porque pode ser que, de fato, eu não esteja exercendo aquele direito, mas ele é parte integrante já do meu patrimônio e a nova legislação não pode atingir. Veja, por vezes é uma preferência minha ou então uma questão circunstancial que eu não esteja exercendo aquele direito. Ou até mesmo eu o exercia no passado e parei de exercer aí momentaneamente. E vem uma nova lei. Afinal, deixou de ser um direito adquirido, se tornou uma faculdade jurídica. Veja que então existe uma dificuldade imensa na definição do direito adquirido. Tá? Muito bem. Teoria objetivista. Se a lei afeta os efeitos ainda não produzidos, então, diferente do que fala a teoria, ela é sim retroativa. Porque, veja só, eu tenho um contrato, as cláusulas estão firmadas, elas estão dizendo que os efeitos serão X. Só que vem uma lei nova antes da produção desses efeitos X e fala que os efeitos devem ser Y. E a teoria objetivista está falando, olha, então os efeitos têm que ser Y. Se é assim, então quer dizer que a lei nova modificou a cláusula contratual minha, modificou aquilo que foi determinado na fase dinâmica. Então, veja que a lei está sim sendo retroativa e ela não está tendo efeito só imediato e para frente. Ela está atingindo eventos, melhor dizendo, do passado. Está atingindo sim a fase dinâmica da minha situação jurídica, tá? Então, o grande problema da teoria objetivista é esse. Efeitos ainda não produzidos, se submetidos à lei nova, significa então que eu estou alterando coisas que já estavam fixadas no passado, diferentemente daquilo que eles defendem com sua teoria, tá bom? Então temos críticas para ambas as teorias aí. Temos problemas sérios que, veja, para uma ou para outra, há diferença na sua aplicação. Se eu falasse de uma lei nova na teoria subjetivista, os efeitos daquele contrato, por exemplo, nunca poderiam ser atingidos pela lei nova, porque é um direito adquirido. Na teoria objetivista, por sua vez, veja que os efeitos podem sim ser aí atingidos, tá bom? Agora, a pergunta que fica é a seguinte: afinal, o Brasil adotou a teoria subjetivista ou a objetivista? Veja que, pelo que nós vimos, aí a Constituição Federal traz a questão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, o que nos dá a entender que o Brasil adotou a teoria subjetivista. A lei de introdução também aí segue essa mesma orientação. E daí, o curioso é o seguinte, que recentemente, em 2015, com o advento do Código de Processo Civil, o artigo 14 desse diploma legal tem uma regra curiosa. Olha aí na sua tela. O artigo 14 diz assim: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, sob a vigência da norma revogada. Ou seja, o artigo 14 nos dá aqui
a ideia como se estivesse adotando a teoria objetivista. E veja, essa aqui é uma questão histórica, de que poucos aí acabaram estudando profundamente o problema, entendem que, mesmo sendo teoria subjetivista ou objetivista, pouco importa, o resultado seria o mesmo para ambas. Ambas chegariam na mesma solução por caminhos distintos. Mas nós acabamos de ver agora que isso não é verdade. Então, no fim, como que se resolve esse problema, esse imbróglio todo? Veja que, em razão da Constituição ser hierarquicamente superior, deveríamos entender, portanto, que o Brasil adota a teoria subjetivista. Mas, em razão das múltiplas aplicações e regras específicas e expressas de direito intertemporal, que o próprio legislador define os efeitos de alguma lei, por vezes temos aí a presença de alguns dados, algumas questões próprias da teoria objetivista, ou até mesmo de maneira bem explícita, como ocorre no artigo 14 da lei do Código de Processo Civil, e até, para alguns, na lei de introdução, no momento em que ela fala a lei entra em vigor e terá efeito imediato e geral, esse efeito imediato e geral seria influência da teoria objetivista, apesar da continuação do dispositivo ser propriamente da teoria subjetivista. Ou seja, acaba sendo um misto de tudo aqui. Tá bom? Muito bem, então era isso que eu gostaria de falar para vocês, e na próxima aula trataremos aí de um outro assunto muito importante, ainda que fora da lei de introdução, para depois darmos início ao Código Civil propriamente dito. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.